Good morning. Bom dia. How are you? Como vai? Hoje tá chique, hein? Hoje nós teremos uma aula aí, né? Internacional, in English, né? Português. Aqui, ó. Pastor Mark está falando aqui, português, né? Então vão preparando aí o inglês de vocês, ou o português de vocês, né? Que hoje a aula vai ser, ó, chique. Pastor Mark hoje, pela manhã, vai nos trazer o estudo, né? Pela manhã. Pastor Tomé está passando um tempo, aproveitando, né? Esse tempo com a sua família, né? Deu uma viajada aí, mas hoje de noite ele já está de volta, né? Senão eu falei para ele que a gente vai reunir o Sinédrio, como eu sempre falo, né? E ó, fazer um xizinho nele, né? Aí ele ficou preocupado, então ele falou, então de noite eu estou por aí, para não dar tempo da gente reunir o Sinédrio. Então tá bom, pessoal, só uma brincadeira, né? Mas nós sabemos que estarmos aqui é muito bom, né? E é sério, né? Então, para nós estarmos aqui aprendendo um pouco mais da palavra do nosso bom Deus. Esse é o objetivo da Escola Bíblica Dominical, né? Então, vamos nos colocar em pé e vamos iniciar a nossa Escola Bíblica Dominical através desse primeiro louvor. Desde os confins da terra. Sabemos que nós estamos no mês de missões, então essa música fala muito sobre missões. Então vamos louvar ao nosso Deus através desse cântico. Desde os confins da terra, no mais profundo mar, nas alturas do céu, louvado és, dentro dos corações, em meio a um clamor, nasce esta canção e os povos cantam por toda a eternidade. Tu serás adorado, grande Deus, exaltado nas nações, Senhor da criação, grande Deus, seja louvado. Por toda a eternidade, tu serás adorado, grande Deus, exaltado nas nações, Senhor da criação, grande Deus, seja louvado. Desde os confins da terra, no mais profundo mar, nas alturas do céu, louvado és. Amém? Oremos. Muito obrigado, Senhor, pelo privilégio que o Senhor nos concede de estarmos aqui, ó Pai, reunidos no objetivo, ó Pai, de aprendermos um pouco mais sobre a palavra do Senhor, ó Pai. Aprender sobre o qual nós estamos aqui, ó Pai, todos os domingos louvando e exaltando.
Sejai, ó Pai, com a nossa escola bíblica dominical, abra os nossos entendimentos, os nossos corações, para que esse objetivo, ó Pai, seja cumprido em nossas vidas, ó Pai, que nós possamos ter cada vez mais conhecimento. Tudo isso nós te pedimos e te agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Podeis assentar e também nos separarmos em classe. Muito bem. Bom dia. Hoje vamos conversar um pouco sobre missões. O pastor me pediu para ensinar missões e hoje à noite nós vamos pregar sobre missões. Mas eu queria vocês abrem suas Bíblias em Atos capítulo 26. Atos 26, nós vamos ler um texto que realmente não é comum, muito comum, quando a gente pensa sobre missões, mas eu queria falar um pouco sobre esta passagem, porque fala muito sobre missões, fala muito sobre nossa vida, vamos dizer, nossa vida dia a dia. Porque quando eu não estava aqui semana passada na aula, porque estava dando uma aula lá em cima com as crianças as últimas 3 semanas, então eu não sei exatamente o que o pastor Tomé ou o pastor Antônio estava ensinando. Eu peguei no fim de semana passada, mas eu queria falar um pouco rapidinho sobre missões, sobre aquela... Aqui eu gosto, porque está dizendo compromisso de fé com missões. Uma promessa, compromisso, promessa de fé com missões. E o que chamou minha atenção naquela época, quando eu era menos jovem, ou eu estou menos jovem agora, né? Mais jovem, quando eu tinha acho que apenas 14 anos, eu acho que foi 14 anos, eu estava na igreja, onde eu aceitei Jesus. Eu estava aprendendo sobre as coisas de Deus. Mas eu lembro naquela época, quando meu pastor, ele estava ensinando sobre a promessa da fé, a promessa das missões. Então, eu já aprendi por mais do que 40 anos, estamos participando na nossa promessa da fé. Nós sempre estamos entregando nosso dízimo, nossas ofertas, mas também o princípio como a gente pode sustentar missões. Então, como pastor, acho que semana passada, no fim, eu peguei no fim, mas o que nós entendemos e estamos tentando ensinar nossos pastores aqueles projetos que nós estamos envolvidos em mais uns 7 projetos hoje em dia. Estamos ensinando a promessa da fé, é bem simples, não é complicado. Até nós temos aquelas aqui, né, onde as crianças colocam, eu gosto muito aquela oferta das crianças também. Porque nós podemos até ensinar as crianças como eles também podem ofertar na igreja, mas também eles podem ajudar na parte das missões. Como? A gente pode explicar para eles assim. Você ora, é bem simples. Ora e pedir a Deus, quanto valor, quanto o Senhor está querendo que eu coloque para missões? E quando Ele dá um valor, nós temos que dar. É simplesmente isso. Não é uma coisa bem difícil entender isso. E quando eu era criança, era jovem, né, eu comecei a fazer isso. Deus colocou um valor naquela época. Eu nem lembro quanto foi o valor naquela época. Mas eu era jovem, estava trabalhando só um pouco. Mas o que eu aprendi naquele tempo, nós estamos até hoje, estamos praticando. Deus, cada ano, parece que Deus está aumentando nossa oferta das missões. Eu lembro, foi interessante como o pastor Antônio falou semana passada, eu lembro uma época, quando Deus falou conosco, eu e Mandana.
Nós estávamos na igreja, nós estamos na conferência, nós tivemos a conferência que começa às quartas até domingo. Temos missionários cada noite. E eu lembro, nós estamos orando por muito tempo, mas quanto dinheiro, o que nós precisamos dar para missões este ano? Uma coisa mensal. E Deus colocou um valor na nossa mente. Na minha mente e o valor da irmã Dana. A gente falou, você vai dobrar o seu valor este ano. E eu falei, bom, estamos conversando, discutindo um pouco, mas eu acho que a gente não tem. Presta atenção. Eu falei, não, acho que não tem. Não tem esse valor para dar para missões cada ano. Mas Deus falou assim, não é o que você tem. Você entrega e depois eu realmente vou cuidar o resto. O que a gente fez? Cada mês a gente envia nosso dízimo para a nossa igreja que nos enviou. A gente envia nossa promessa da fé no início do mês, porque a gente recebe nosso sustento, vamos dizer, nosso salário, não é salário, mas nosso sustento das igrejas uma vez por mês. E a gente coloca lá, nem sabendo, sabe, a gente tem que confiar que Deus vai cuidar o resto. E Ele coloca, Ele cuida. Porque eu não estava calculando, será que eu tenho X para colocar na parte das missões? Se Deus nos impressionou para fazer isso, eu tenho. Tem que colocar no início. Então, cada ano, Deus estava nos ajudando a aumentar um pouco mais. E nós estamos ofertando aqui, ofertando em Parisópolis, ofertando em outras obras também aqui. Mas a parte das missões é entre nós e Deus coloca neste valor para nós. Então, para mim, porque eu estou chegando até Atos capítulo 26, para mim começa aqui. Começa com vocês. Não começa com o pastor Silval, estou dizendo. Não começa com aquele dinheiro que a gente envia para todos esses missionários e os outros que estão querendo colocar em nosso ao das missões. Porque se não começa aqui, não adianta enviar para o outro missionário. Se não começa aqui no seu coração, não adianta para enviar para os outros missionários. Deixa aqui. Entendeu? Então, para mim, missões é uma coisa muito, muito, muito importante. E se não está começando no seu coração, no meu coração, não adianta para tentar, vamos colocar mais novos projetos. Mas eu não tenho nenhuma dúvida, quando nós estamos notando aqui a maneira que Paulo estava defendendo, Paulo estava falando, Paulo estava em frente do rei, ensinando, dando testemunho, não tenho nenhuma dúvida que isso faz parte das missões. Sabe por quê? Porque olha em capítulo 26, a primeira palavra está dizendo, Atos 26, vou ler só o primeiro versículo no início, mas a gente vai verso a verso até a gente chega mais ou menos no fim. Depois, Agripa disse a Paulo, é permitido que te defendas. Então Paulo, estendendo a mão em sua defesa, respondeu, e a gente vai notar logo como ele se defendeu. Você tem que voltar e ler, quando você tem tempo, seria bom para ler capítulos 23 a 25, porque você vai notar a maneira, a razão por que Paulo chegou neste ponto em capítulo 26. Como ele chegou até em frente do rei? Por que ele estava precisando defender-se? Por que ele estava precisando fazer isso? Sabe por quê? Porque ele estava preso. Capítulo 23, ele estava em Cesareia. Capítulo 23, estava em Cesareia. E logo depois, eles colocaram na prisão.
até versículo 23, de 23, capítulo 23, versículo 23. Alguém pode ler esse versículo para mim? Capítulo 23 a 23, e versículo 23. Então, Cesareia é aquele lugar onde Paulo estava, ele estava lá e ele estava em frente de Félix, estava conversando, estava defendendo a posição dele, ele estava pregando. E logo a gente vai notar como ele pregou no capítulo 26. Ele estava pregando, estava ensinando, estava dando um testemunho. Vocês que são da igreja, você sabe que realmente o Paulo era Saulo. O Paulo que não era desde a infância, era uma pessoa que estava seguindo Deus. Na verdade, ele estava perseguindo os crentes, perseguindo as pessoas que estavam servindo Deus. Então, ele começou a pregar, começou a ensinar, ele ficou preso, ele ficou no mar, ele ficou, sabe, muitas coisas aconteceram com ele. Até ele chegou no capítulo 26, mas no capítulo 24, ele estava na prisão. Estava em frente do Félix. Quando nós voltamos ao capítulo 25, mais uma vez, ele passou em frente daquele do Festo, né? Em versículo 27. Mais uma vez, alguém estava tentando, sabe, colocar ele. Então eu não posso achar uma coisa errada, então vou passar para outra pessoa. Sabe o que acontece? Isso não acontece em nossa vida? A mesma coisa quando você, eu não sei sobre você, mas eu sei muitas vezes quando eu estava tentando conversar com alguém no telefone, ou mesmo na frente de pessoa, na loja, se alguma coisa está errada, o que acontece? Você vai passar para uma pessoa, eles não querem atender, então vai passar para outra pessoa. E assim. Esse é o que aconteceu com Paulo. Ele estava preso, depois ele queria defender-se e passou para outra pessoa. E finalmente, quando ele chegou em capítulo 26, vamos notar versículo 2 de capítulo 26. Porque a Agripa já falou com ele, você pode se defender, versículo 26, 1. Então, versículo 2 diz assim: tenho-me por feliz, ó rei Agripa, de que perante ti me haja hoje de defender, nota aqui, de todas as coisas de que sou acusado pelos judeus. Normalmente, sabendo eu que tens conhecimento de todos os costumes e questões que há entre os judeus. Por isso te rogo que me ouças com paciência. E versículos 4 a 11, você vai notar que ele começou a dar um testemunho. Falar sobre o testemunho dele, porque nota aqui, versículo 3 ou 4. Quanto à minha vida, desde mocidade, como decorrer desde o princípio entre os da minha nação em Jerusalém, todos os judeus a conhecem. A gente vai notar logo mais. Você estava dizendo desde da mocidade, quando ele era jovem. Eu vou explicar o que aconteceu, mas ele falou com o rei, por favor. Eu estou pedindo para você ter paciência comigo. Primeira coisa que eu estava notando aqui em capítulo 26, a necessidade das missões. Por que a gente faz o que a gente faz? E a razão por que nós fazemos o que nós fazemos? Porque nós temos tantos missionários que estão em vários lugares aqui no Brasil, lá em Chile. Que mais? Tem mais um país? Semana passada. Venezuela também. Que mais? Outro lugar? Índia também. Por que a gente faz o que nós fazemos? A necessidade.
das missões. Primeira coisa que eu estava notando aqui, nesses primeiros 4 versículos, e o Paulo, ele estava dando o seu testemunho. Nós precisamos, no início, porque missões, como eu falei, missões começa comigo. Missões começa com você. Não começa lá em Índia. Não começa lá em Venezuela. Estamos sustentando eles, amém. Pelas nossas orações, pelo nosso sustento financeiramente, eu sei. Mas tem que começar conosco. E nesses versículos 4 a 11, Paulo começou a dar o testemunho. A maneira mais fácil para nós ser os missionários, vocês que são missionários também, eu sei que vocês não estão em Venezuela. Nós estamos lá orando, sabe, assim. Mas para vocês começar a fazer missões na sua vida, precisa testificar. Então hoje eu vou querer vocês, vou dar uma chance para vocês, deixa-me só pegar a água aqui. Eu quero ouvir de vocês hoje, porque nós vamos ler esses versículos 4 a 11, e a gente vai notar como Paulo estava dando testemunho. Mas ele estava falando como ele encontrou Jesus. Como ele conseguiu conhecer Jesus. A coisa mais importante, a maneira mais fácil para fazer missões. E você simplesmente fala o que Deus fez com você. Como você encontrou Jesus. Então, porque nós temos tempo hoje, eu só queria perguntar a você. E você pode, vamos conversar, porque só nós hoje à noite, hoje de manhã. Como você encontrou Jesus? Eu quero ouvir. Meu pai me mostrou. Meu pai, eu já dei um testemunho sobre meu pai. Meu pai já faleceu, mas meu pai, apesar que meus pais foram divorciados, apesar que meu pai nos tratou mal, muitas vezes mais, ainda eu posso dizer que meu pai me mostrou na Bíblia o que Jesus fez para mim. Foi meu pai que me levou para Jesus. E você? Eu vou dar um tempo para vocês falar. Eu quero ouvir como você encontrou Jesus. Se ninguém fala, sua mãe? Como irmã? Porque cada dia eu via a minha mãe orando, né? Orando ao lado da cama. Então, quando eu tinha 9 anos, eu perguntei à minha mãe, por que tu sempre está orando perto da cama, né? Então, ela falou comigo sobre Jesus. E foi aquele dia em casa, né, que eu aceitei Jesus. Você lembra o horário que sua mãe sempre estava orando? 9 horas de manhã. 9 horas de manhã. E meu pai, ele sempre me pediu, Dana, por favor, não dá mais pedidos para sua mamãe, tá? Porque a lista está ficando mais longa. Ela tem um livro, na verdade, hoje em dia. Tem! Vocês estão na lista dela. Imagine com 7 projetos que estamos envolvidos, ela tem todos os nomes que a gente conhece. Então, ela até hoje, que 82 anos ela tem? 81. 81 anos. Ela não levanta sempre às 9 horas mais. Tem 81 anos. Mas ela está orando. Quando a Dana recebe as aplicações, nosso médico está dizendo, então, você tem seu time de oração? Sua mãe está comandando isso? Está. Nos últimos 20 anos, minha sogra está orando para o nosso médico, chamado Dr. Alexandre. Ele sabe bem disso. Ele não é salvo ainda. Mas ele sabe que minha sogra está orando para ele. Irmã André, você queria isso? Eu, no caso, a minha irmã, né, ela se converteu primeiro e ela pediu para levar a Amanda. Até então ela me convidou e eu não aceitava, sempre tinha uma desculpa. E aí a Amanda pequenininha já
me chamou novamente e eu aceitei ir com ela. Fui gostando, mas não foi logo no início que eu me converti, mas o Senhor foi trabalhando processo, né? isso. Até que foi um pastor visitante que realmente eu senti, não, é isso que eu quero, é esse Jesus que eu quero que entre na minha vida, é esse Deus que eu quero servir. Então é interessante, porque você está notando, foi sua irmã que plantou, sabe, era uma missionária, né? Foi o outro pastor também que plantou. Então, é do mesmo jeito, sabe, cada casa é diferente. A minha sogra, o meu pai, realmente que me mostrou, logo depois afastou da igreja, mas ainda Deus usou ele. Então, Deus usa essas pessoas. Usa várias pessoas na vida da irmã Adriana. E vocês? O que mais? Irmã? A minha história é bem engraçada. Eu era beata da Igreja Católica. Não faltava uma missa. Aí um dia o padre falou assim: por que vocês acham que crente usa a Bíblia debaixo do braço? Não é desodorante. Então vocês têm que parar de ouvir só o que a gente fala e estudar um pouco mais. Aí nessa época eu já fiquei curiosa, né? Eu já peguei uma Bíblia lá, que era na casa da minha mãe, fui estudando. Aí eu fazia um curso de radiologia na época. Aí tinha um rapaz chamado Fábio na minha turma, que ele era da Batista, Santo André. Aí ele pregou o evangelho para mim. E foi a morte de Jesus. Por que ele morreu? Aí esse dia eu me converti. Mas depois de um ano eu comecei a frequentar a igreja da minha mãe, que era lá no Paraíso. Aí foi nesse dia que eu fui na frente e me apresentei a Cristo. Mas eu já era salva desde quando eu conheci. E foi através do padre, né? Uma pessoa que você nunca vai imaginar para falar a verdade pra gente, né? Interessante. Eu fiquei curiosa, né? Vai saber? Isso, pode falar. Eu tenho uma história também diferente, né? Assim, eu vejo todo mundo falar, olha, eu aceitei Jesus nesse dia e tal. Eu não sei se eu lembro que dia que foi que eu aceitei Jesus, né? Porque desde muito cedo, né? Assim, na minha primeira infância eu morava na frente da igreja, né? E meus pais eram, assim, frequentadores da igreja católica, eles não eram tão religiosos assim, né? Só em festividades, essas coisas que não dá para se julgar que era crente, não, né? Mas eles achavam que era importante para eu estudar, né? Eu tinha que ter uma religião e tal. E essa igreja, ela tinha uma escola regular, né? Os primários, reconhecida pelo Ministério da Educação, né? E tinha uma escola regular lá. E eles me matricularam nessa escola da igreja. E na escola nós tínhamos ensino religioso. Então, desde muito cedo, eu fui colocando na minha vida que Jesus era o caminho para a salvação. Né? Assim, não teve um dia assim, que eu tenha aceitado. Para mim já foi natural. Jesus é a salvação, é o caminho. Né? E foi muito importante para mim. Foi plantado lá na primeira infância, né? essa noção de Jesus Salvador. Né? E isso me fortaleceu muito. Eu sempre cresci com os ensinamentos da igreja. Fez toda a diferença na minha vida. Assim, nós tínhamos uma escolinha como a nossa aqui, né? Além de matéria disciplinar, né? Da igreja, da escola, tinha uma matéria que era ensino religioso. Fez toda a diferença na minha vida. Interessante. Desde muito cedo eu entendo que Jesus é o meu Salvador. Quando vocês falaram sobre e depois a gente vai ler alguns versículos mais, mas eu lembro provavelmente mais ou menos 10 anos, 2006 eu acho, mais ou menos. 2006, nós estávamos fundando outra igreja em Vargem Grande, na parte de Zona Sul, perto de Parieiros. E nós estávamos morando em Parieiros. Estamos morando bem próximo da igreja em Vargem Grande. E nós sempre tivemos um costume, porque lá, quando você está bem fora da cidade, tivemos o costume de lá na praça, não sei se vocês já foram em Parieiros, mas lá tem uma praça pequenina lá, e bem no meio é a igreja católica. Mas ao lado da igreja católica tem um restaurante chamado Restaurante da Marlene.
Então a gente fez uma boa amizade com ela. A gente sempre, cada domingo à tarde, vamos almoçar no restaurante da Marlene. Tinha poucas cadeiras, talvez 10 meses, talvez. E foi um dia que nós estávamos almoçando e sempre a gente viu o padre da igreja católica que fica ao lado e mais pessoas lá com ele, né? E a Marlene falou com nós, sabe, esse é meu padre. É? Tá bom então. Então, de repente ele se apresentou. Ele falou, eu sou padre eu ouvi que você é o pastor Mark, que está fundando uma igreja em Vargem Grande. Sim, sou. Logo depois, do próximo domingo, ele estava almoçando de novo. E ele falou assim, ele me aproximou de novo. Pastor, dá para mim conversar com você? Dá, sim. Foi interessante como um padre da igreja católica que já fez 200 anos aquela praça, lógico, não ele, mas a igreja é uma igreja católica bem antiga, né? E então a gente trocou os números. Eu ia me ligar e a gente ia conversar. Falei, tudo bem, eu falo com qualquer pessoa, porque a gente precisa evangelizar, a gente precisa conversar. Então ele não podia naquele dia. Mas no próximo domingo, mais uma vez, estamos almoçando lá. Tinha nossa família, tinha o padre com o pessoal dele, e tinha mais 2 ou 3 famílias que estavam almoçando. E sabe o que aconteceu? Ele me aproximou e falou, pastor Mark, é assim, eu não tenho tempo para conversar com você hoje, essa semana, não consegui, mas eu queria dizer uma coisa para você. E ele começou a pregar dentro daquele restaurante. Todas as pessoas da igreja dele estavam lá. E ele falou, eu achei, depois de 15 anos, que eu sou padre, mas depois de 15 anos eu achei a verdade. Em João capítulo 14, eu estava notando que Jesus está dizendo, ele é o único caminho. Ele falou, Maria fez uma obra maravilhosa. Mas na Bíblia, pastor, está dizendo que Jesus é o caminho e a verdade. Entendeu? Então, ele, padre da igreja, falou assim. E finalmente eu achei, depois de 15 anos, que a única maneira que a gente pode chegar no céu é pelo Jesus Cristo. E foi um testemunho. As pessoas estavam dando... Esse é nosso padre que está dizendo assim? Nunca ouvi alguma coisa assim. Ele estava pregando dentro do restaurante, que todo mundo no bairro sabe e conhece ele. E ele falou, depois a gente conversa, tá bom? Ótimo, então. Eu nem preciso pregar porque o padre pregou. E logo depois a gente não viu ele mais. Foi expulsado da igreja católica, porque as pessoas comentaram, o padre estava pregando dentro do restaurante, estava dizendo que Jesus é o único caminho. A gente vai perder bastante dinheiro, provavelmente, né? Porque nunca vi ele mais. Acho que foi expulsado e foi para outro lugar. Mas como nós precisamos, gente, começar missões aqui. Essas pessoas que estava falando nas suas vidas, na minha vida, são missionários. Porque, se você nota, o que significa missões? O que significa missionário? É alguém que leva aquela coisa maravilhosa de Deus, a maneira que Jesus foi crucificado. Então, por isso, nota versículo 5 a 11, como Paulo estava testificando. Vamos notar versículos 5 até versículo 11. Paulo, em versículo 4, diz, quanto à minha vida desde a mocidade, como decorrer desde o princípio entre os da minha nação em Jerusalém, todos os judeus a conhecem. Versículo 5. Alguém pode ler versículo 5? Capítulo 26. Sabendo de mim desde o princípio, se quiseres testificar, que, conforme a mais serva seita da nossa religião, vivi fariseu,
E versículo 6, alguém? E agora, pela esperança da promessa que por Deus foi feita aos nossos pais, estou aqui e sou visitado. 7. Alguém pode ler? A qual as nossas 12 tribos esperam chegar, servindo a Deus continuamente, noite e dia. Por esta esperança, ó rei Agripa, eu sou acusado pelos judeus. Versículo 8. Pois julga-se coisa incrível entre vós, que Deus ressuscite os mortos. E nota o versículo 9. Bem tinha eu imaginado que contra o nome de Jesus Nazareno devia eu praticar muitos atos, o que também fiz em Jerusalém. E havendo recebido autorização dos príncipes dos sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e quando os matavam, eu dava o meu voto contra eles, e castigando-os muitas vezes por todas as sinagogas, os obriguei a blasfemar, e escurecido desidamente contra eles, até nas cidades estranhas, os persegui. Interessante como ele estava dando testemunho, vamos dizer, uma vida antes de ele aceitar Jesus. Como foi a vida dele antes de ele entrar na vida para Jesus? Nós precisamos fazer a mesma coisa. Quando vocês têm uma oportunidade, quando Deus abre a porta para você, nem todos são iguais. Você não é igual de mim, eu não sou igual de você. E nem todos vão, dizer como Paulo. Paulo era um grande pregador que Paulo não tinha nenhuma timidez, ele podia falar com qualquer pessoa. Mas às vezes Deus não vai chamar alguém só para fazer isso. Deus vai chamar você para seu campo, para pessoas que ao redor de você, seus conhecidos, seus amigos, suas amigas, seus colegas, seus vizinhos. E pode ser que você não vai abrir a Bíblia e começar a pregar com eles. Mas missões é exatamente o que vocês testificaram hoje. Plantou uma semente, plantou assim, uma palavra, uma outra palavra. Talvez você vai ler um versículo para alguém. Talvez esteja alguém que estava ansioso e você vai ajudar. Esta maneira que Deus age. Paulo estava dizendo, Paulo, estava tentando colocar os crentes nas prisões, perseguindo eles. E ele estava pensando que ele estava certo. Ele acha que para agradar a Deus, realmente vamos colocar as pessoas na prisão. Vamos perseguir os crentes. Então, também eu estou pensando que muitas vezes a gente não vai ter uma oportunidade para falar, né? Especialmente no trabalho, a gente não vai ter uma oportunidade para falar, mas o nosso exemplo, como a gente age, né? Como nós agimos como numa situação. Pode ser que nossa patroa nos trata mal, né? Então, como a gente reage, né? Se a gente reage com amor, a gente não estamos agressivos, nada assim, então isso é um testemunho, né, para a nossa colega. É verdade. E nota o versículo 12. Sobre o que indo então a Damasco, nota aqui, com poder e comissão dos principais dos sacerdotes, ele tinha permissão. Ao meio-dia, durante o dia, ó rei, vi no caminho uma luz do céu, que se diz o esplendor do sol, cuja claridade me envolveu a mim, e nota também,
e aos que iam comigo. Então, nem somente ele, mas os outros também notaram. Só que naquele dia, foi para ele. Foi especificamente para ele. Naquele dia. Porque Deus estava tentando chamar a atenção dele. Então, missões nem somente é para testificar, mas também, gente, é para mostrar como Deus chamou você. Chamou a sua atenção. Porque, irmã Andréa, por exemplo, você falou que demorou mais ou menos um ano, não foi? Mais ou menos. Mais ou menos um ano. Eu conheci um casal que ele já faleceu, mas a esposa estava orando na minha igreja onde eu cresci, estava orando para o marido aceitar Jesus por 25 anos. 25 anos. Até nós falamos antigamente, a ficha caiu, né? Até ele entendeu. Até ele entendeu o que estava escrito aqui. Então, como a irmã Dana falou, às vezes vai demorar, às vezes só a nossa atitude, só a maneira que a gente age. Paulo, a gente pode parar aqui e pensar, poxa vida, Paulo estava perseguindo os crentes. E de repente está dizendo, a luz apareceu, e logo a gente vai notar que realmente ele aceitou aquele desafio de Jesus, aceitou Jesus, mas as pessoas que ele maltrataram, o que eles iam pensar? Foi aquele homem? Será que realmente ele aceitou Jesus? Será que realmente ele vai mudar? Mas, pelo testemunho, com o tempo mudou. Se você estuda o livro de Atos, a história da igreja, e você ler as cartas de Paulo, você vai notar no início não foi bem aceitado. Porque, não, acho que não. Eu vou ter medo de você, porque olha o que você fez comigo, agora você está seguindo Jesus. Vamos ver, né? Então, nota aqui em versículo 14. E caindo nós, aqueles que estavam com Paulo, todos por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica, dizendo, Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. E disse eu, quem é o Senhor? E ele respondeu, eu sou Jesus, a quem te persegues. Mas levanta-te e põe sobre os teus pés, porque te apareci por isto, para ti por ministro e testemunha, tanto das coisas que tens visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Nota aqui nesses próximos versículos, livrando-te deste povo. Então, 17 até versículo 20, ele está mostrando as coisas básicas. O que você vai fazer? Agora vamos chegar nas missões. Agora, o que você vai fazer? O que você vai falar? Como você vai testificar? Este como missões entra aqui. Nota aqui, livrando deste povo e dos gentios, e quem agora te envio, para que lhe abres os olhos e das trevas os converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Por isso, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Ou está dizendo, olha, esta razão porque Deus me chamou, esta razão porque eu estava testificando, foi essa razão que estava evangelizando. Não foi uma coisa contra o rei, mas eu tinha que obedecer às palavras de Deus. Porque esses versículos 17 a 20 estava explicando ao rei exatamente o que Deus falou com ele. Quando nós estamos pensando sobre a necessidade das missões, nós precisamos testificar, dando nosso testemunho. Mas também nós precisamos testificar o que a palavra de Deus está dizendo.
Não pode, sabe, só você vai estar bem. Não, tem que falar exatamente o que Deus falou. Que Jesus é o único caminho. Jesus é a única maneira que pode te salvar. Jesus é a única esperança que nós temos. E quando você fala sobre seus testemunhos, e quando missões começam com você, na porta de você, eu preguei quarta-feira à noite numa igreja do pastor Domiciano. E quando você está saindo, está entrando no campo missionário, podemos dizer a mesma coisa. Quando nós estamos saindo daqui, estamos entrando no nosso campo missionário. Sim, nós vamos espalhar para outros lugares e graças a Deus, esta igreja é um ponto, sabe, que vocês estão ajudando muito na parte das missões. Eu dou parabéns para vocês. Porque nossa igreja é sustentando muitos. Mas para continuar, aumentar ainda, precisamos lembrar que começa aqui conosco. Quando a gente muda logo para outro prédio, ou se você está, até nós estamos aqui, Dia das Crianças está chegando logo. Vamos ter uma oportunidade imensa para testificar, mostrar, porque já é conhecido pelo bairro, como o irmão Bruno sempre fala, porque agora é uma ponte de referência. No Dia das Crianças, o bairro conhece a Igreja Batista. Então muitos estão e vão chegar para ouvir. Aquele dia que a gente fez aquele encontro das crianças no outro lado da Anchieta, tinha bastante pessoas que estavam escutando. Tivemos 30 crianças, eu acho, eu não lembro exatamente. Ou quase 40 crianças, mas tinha 10, 15 adultos que não frequentam nenhuma igreja, que estavam ao lado escutando. Faz parte das missões, porque, olha, ele estava explicando. Por isso, Senhor, por isso, o Rei, eu estava testificando. Vamos ler rapidamente e já vamos terminar com isso. Mas nota em versículo 20. Eu vou pedir vocês para me ajudar, porque a gente vai ganhar mais tempo. Alguém pode ler versículo 20 a 23, tá? E depois eu vou pedir mais alguém para ler mais, tá? E aos gentios que se imitasse e se convertesse a Deus, fazendo a obra digna de arrependimento. 21. Por causa disso, os judeus lançaram a mão de mim no templo e procuraram matar-me. Versículo 22 também. Mas alcançando o socorro de Deus, ainda até ao dia de hoje permaneço dando testemunho tanto a pequenos como a grandes, não dizendo nada mais do que o que os profetas e Moisés disseram que devia acontecer. Pode ler o versículo 23 também. Isto é, o que Cristo devia padecer, e sendo o primeiro da ressurreição dentre os mortos, devia anunciar a luz a este povo e aos seus gentios. E dizendo ele isto em sua defesa, disse Festo em alta voz: Estás louco, Paulo, e muitos letras te fazem delirar. E versículo 25 e 26, alguém pode ler? Mas ele disse: Não deliro ou... Ai, assim, Ou tem juízo. Potentíssimo é. Mas ele disse: Não deliro, ó potentíssimo Festo. Antes digo a palavra da verdade e de nenhum são juízo. Pode ler o versículo 26? Porque o rei, diante de quem também falo com ousadia, sabe essas coisas.
pois não creio que nada disto lhe é oculto, porque isto não se faz em qualquer canto. Nota o versículo 27. Crês tu nos profetas, ó rei Agripa? Bem sei que crês. E disse Agripa a Paulo, nota aqui, por pouco me queres persuadir, aqui me faça cristão. Ele faz, quase me convenceu para tornar-se um crente. Quase. Ele ainda estava pensando. Ele estava imaginando. Estava meditando, vamos dizer, nas palavras que Paulo estava dizendo sobre o testemunho, o que Deus colocou no coração dele e também os testemunhos das outras pessoas. Nota aqui, versículo 29. E disse Paulo a Deus que ou por pouco ou por muito, não somente tu, mas também todos quantos hoje me estão ouvindo se tornassem tais qual eu sou, exceto estas cadeias. E dizendo ele isto, levantou-se o rei, o presidente e Berenice, que realmente outra história que ela estava... a gente podia estudar mais sobre a vida dela também, é ruim. E os que com eles estavam assentados. E apartando-se dali, falavam uns com os outros, dizendo, este homem nada fez digno de morte ou de prisões. E Agripa disse a Festo, bem poderia soltar-se este homem se não houvera apelado para César. Ou seja, ele ainda vai para Jerusalém, vai para estar em frente do César. Mas o ponto mais importante hoje, gente, é a necessidade para missões. Precisamos começar conosco, precisamos começar a testificar, precisamos orientar as pessoas. Missões é simples. Fala no seu coração, fala do seu coração. Isso é o que aconteceu comigo. O que Deus fez para mim. O que Deus fez para o mundo. Até o Paulo tinha coragem para falar as coisas ruins. Ele podia esconder. Bom, minha vida não foi fácil no início, mas ele não falou assim. Ele falou assim, eu era uma pessoa péssima. Eu estava colocando as pessoas até na prisão. E o que Jesus fez por mim? Mudou minha vida 100%. Então, quando vocês estão testificando, lembre-se, você é um missionário. Lembre-se, a gente faz parte de uma igreja missionária. Mas começa com você. Então vamos lembrar isso. Lembre-se, você é o missionário. Lembra aquela pessoa que conversou com você. Lembra que falou com você sobre Jesus. A necessidade. Paulo era um bom exemplo para nós. Amém? Então vamos, logo vamos encerrar, mas vamos orar e depois as crianças vão chegar, os adolescentes. Mas vamos orar que Deus ainda trabalhe na nossa vida. Deus ainda trabalha na parte das missões da nossa igreja aqui. Que podemos nem somente alcançar essas vidas lá fora dos outros estados ou outros países, mas nós podemos também ganhar nosso povo aqui no nosso campo missionário aqui, tá bom? Querido Pai, nós te louvamos, te agradecemos hoje de manhã por nosso tempo maravilhoso na tua casa, Senhor. Obrigado, Pai, por esse povo, obrigado, Pai, por essa igreja, Senhor, que está sendo uma luz, nem somente aqui no bairro, mas também em outros estados, em outros países, Senhor. Mas nós sabemos que, como nós aprendemos um pouco sobre a vida de Paulo hoje, que nós precisamos começar missões conosco. Nós precisamos testificar, nós precisamos dar nosso testemunho, nós precisamos falar com as pessoas no nosso jeito, Senhor.
Porque é interessante como o Senhor nos criou, numa maneira muito especial, que cada um de nós temos nosso jeito, cada um de nós temos nossa maneira para falar, para testificar, para seus missionários, e nós estamos pedindo que o Senhor nos ajude todos os dias para ser os missionários onde o Senhor nos coloca, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Então, só um minuto, acho que as crianças vão descer e vamos receber os avisos. Eles vão ficar surpresos, porque normalmente o pastor Antônio e o pastor Mary ainda estão ensinando mais muito bem. Alguém tem uma pergunta antes de eles descem? Se não, ora para nós, porque terça-feira vamos para visitar nosso filho, tá, em Florianópolis. E ora para a irmã Dana, tá? Porque ainda ela tem essas 3 costelas que ela trincou. 3 costelas, uma caída, que vocês estão sabendo sobre isso. E eu vou falar uma coisa que... Eu vou confessar uma coisa que aconteceu enquanto estamos esperando para eles. Quarta-feira eu preguei na igreja do pastor Domiciano. E eu estava explicando que Dana... Ela teve um acidente, só que eu ia terminar aquela história, mas eu estava tão ansioso para pregar, eu comecei a pregar, e eu esqueci falar o que aconteceu com ela. E ela tem também aquela fratura no pé, então ela está usando aquele bote lá, né? Então depois do culto, nós estávamos ficando na porta, as pessoas queriam abraçar a irmã Dana. E, sabe, depois de quase 39 anos do casamento, que a gente vai celebrar dia 27 de dezembro, vocês podem lembrar. Eu já sei. Eu fiz alguma coisa errada. Eu falei, bom, quando chegamos em casa, ela vai me falar. Ela falou, você esqueceu de falar o que aconteceu. E essas mulheres vão chegar aqui, me abraçar e vai dar bastante dor. O que aconteceu? Aconteceu. Ah, você machucou seu pé? Sim. Ah, que coisa, me mandando. Então, todo mundo está... Ah, você se machucou seu pé? Sim. Pastor Mark não falou sobre as costelas, então foi ruim. Mas Deus é bom. Ora para a nossa viagem, que dá para ela... uma viagem tranquila, tá? É só uma hora até Florianópolis, então não é muito longe. Mas logo depois, dia 2, a gente vai para os Estados Unidos. Então vai ser uma viagem de mais ou menos 15 horas, porque nós temos uma escala que a gente tem que fazer. Então não vai ser muito fácil para ela, porque o médico falou, bom, até 3 meses vai ter dor ainda. Vai diminuir cada mês. Mas ainda vai ter bastante dor. E outra também, porque nessa viagem vai ter um tempo maravilhoso, mas o pastor Washington, que trabalha conosco em Paraisópolis, ele e a esposa e as crianças vão conosco, eles vão ficar 30 dias conosco lá para passar as igrejas lá. Que Deus abençoe a viagem, que Deus use esse pastor Washington para testificar, para falar sobre a obra em Paraisópolis, tá bom? Acho que as crianças estão chegando, então Deus te abençoe, viu? Pode chamar eles para chegar. Eles estão esperando.
Muito. Pensei que eu ia entrar no assunto de Caim e Abel e nem deu tempo, viu? Nem deu tempo. Mas graças a Deus, né? Muito bom quando nós aprendemos, né? E quando nós percebemos que eles estão aprendendo, né? E com o aprendizado, né? Quando a gente está ensinando, né? A gente aprende muito mais, né? Às vezes vem umas perguntas difíceis que vocês nem sabem, viu? Umas perguntas que desconcertam a gente, né? Mas graças a Deus por isso. Vamos nos colocar em pé. E vamos continuar louvando ao nosso Deus. Antes disso, vamos falar o versículo, né, desta semana. Versículos pequenos, né? Fácil, né, de memorizar, colocar no nosso coração. Esse aí é o que está lá em 1 Tessalonicenses 5,17. Pequeno, mas que muito importante, né, nas nossas vidas. É um poder que Deus colocou em nossas mãos e que muitas vezes nós deixamos escapar, né? Infelizmente, este é um grande poder que Deus colocou na mão de todos, né? De todos, que muitas vezes nós deixamos escapar entre nossos dedos. E isso a gente vê exatamente nas reuniões de orações, né? A gente percebe isso. Muitas vezes, reunião de oração com pouquíssimas pessoas, né? E oração a gente sabe, né, que é importante, é relacionamento com o nosso Deus. Então, que nós possamos, né, fazer realmente diferente e praticar, né, esse versículo em nossas vidas. Então, vamos falar todos juntos, né, o versículo que está lá em 1 Tessalonicenses 5,17. Vamos lá. Orai sem cessar. 1 Tessalonicenses 5,17. Mais uma vez. Orai sem cessar. 1 Tessalonicenses 5,17. Amém. Vamos louvar ao nosso Deus através desse próximo cântico, que também será o momento de nós entregarmos os nossos dízimos e ofertas e também lembrar aos nossos irmãos sobre a entrega, né, do nosso termo de compromisso de fé com missões. Então, aqueles que já levaram, né, esse formulário, esse termo de compromisso de fé com missões, já pode também ir entregando, né? Porque é importante para a igreja saber o orçamento que nós teremos, né, para o próximo ano com os nossos missionários, tá bom? Então é importante você entregar esse compromisso, porque é através desse compromisso que nós faremos o orçamento. E que Deus possa nos abençoar, né, para que nós possamos realmente incluir aqueles 8 missionários, né, que nós já aprovamos, mas infelizmente a gente ainda não enviou sustento para eles, tá? Então, até o dia 29 de setembro, que é o próximo final de semana, né, entregue o seu compromisso de fé para que nós possamos, então, fazer o orçamento para os missionários para o ano que vem. Então, quem fez, preenche, não precisa colocar o seu nome, ninguém quer saber, né, o nome das pessoas, mas a gente quer saber qual será o orçamento para o ano que vem. Então, preenche, coloca aqui no gasofilácio que no final da conferência missionária, no outro domingo, nós anunciaremos para a igreja qual será o orçamento. Maravilha.
Hoje tem relatório. Por favor, Damares. Bom dia a todos. Hoje nós tivemos 4 na sala dos cordeirinhos, 2 soldados, 2 joias, 12 vencedores, 4 embaixadores E 7 professores. Total de 31 exponenciais. 31. Domingo passado a gente teve bastante pessoas aqui, né? E hoje é um pouquinho menos, né? É o frio, né? Exatamente. Fica mais difícil, né, da gente levantar, né, da cama. Mas graças a Deus, né, pelos que vieram, importante, né, nós estarmos aqui no frio, no calor, né, para louvar o nosso Deus e principalmente aprender sobre a sua palavra. E nós tivemos também um aniversariante, né, na semana, chamada Damares aqui para representar a sua filha, né, Letícia. Graças a Deus, né, pela vida da Letícia, fez aniversário aí no dia 17 de setembro. Então vamos entregar aqui, né, para a mãe dela, né, uma pequena lembrança, né, da nossa igreja, da nossa para os nossos membros, né? Então vamos fazer uma oração pela vida da Letícia. Vou pedir até para a mãe dela orar por ela. Pai, eu te agradeço pela oportunidade de estar aqui, Senhor, entender um pouco mais da tua palavra. Agradeço pela vida de cada um dos irmãos aqui presentes, dos que não puderam vir, que possa, Senhor, que o Senhor possa tocar no coração deles para que eles possam estar, seja qual for o motivo que não puderam hoje estar presentes. Peço pela vida da Letícia, Senhor, por mais esse ano de vida que ela completou, que ela esteja presente na vida dela, que ela esteja junto de Ti, Pai, sempre buscando a Tua palavra, Senhor, o Teu conhecimento. Cuida da vida dela, da saúde dela, Senhor. Eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, passando agora, nossa competição. Como está o nosso placar, hein? Como será? Eu fiquei sabendo, né, pela... será? Será? Eu fiquei sabendo pela irmã, eu pedi, né, o placar, né, para as pessoas que estavam anotando, e eu fiquei sabendo pela irmã Silma que ninguém foi falar para ela os versículos da semana, versículos tão fáceis, pequenininho, né, dessa vez. Né? Quem lembra do primeiro versículo que era pequenininho? Quem lembra? Vixe, por isso que ninguém foi falar com a Damar, com a Silma. Quem lembra? Hã? Não, esse é o de hoje. Esse é o de hoje. Quem lembra? Hã? Ninguém lembra que tinha uma foto de uma criança dando risada? Ninguém lembra? Regozijai-vos hoje só? Sempre, né? Regozijai-vos sempre. Ninguém foi falar isso para a irmã Silma, um versículo tão fácil. Lembrando que vale ponto, viu? Aqueles que forem lá falar, né? Falar o versículo da semana, falar decorado, né? Memorizado, o versículo e a referência, vai valer ponto, tá? E o domingo que vem já está aí o próximo, né? Já é o último domingo do nosso mês de missões. Então aí, vamos ao placar. José Carlos com 1 ponto. José Carlos não veio hoje, então vai ficar estacionado esse 1 ponto dele. Quem já tiver aí, ó, né, competindo com ele, já está saindo na frente, que ele não veio hoje. O Cauã com 1 ponto. O Rian com 1 ponto. O Roberto com 2 pontos. Ó, a família da Silma está participativa, hein? Família inteira. E a Adriana com 4 pontos. Ó. Ganhei 1 ponto agora que eu acertei. Só faltou a referência. Eu acertei que você está na frente. E tem que falar para a irmã Silma, tá? A irmã Silma vai anotar aí quem estiver memorizando os versículos, tá bom? Então não esquece de falar com ela. Então vamos aí, tá? Continuar a nossa competição. Quem é? Quem é?
Quem lembra? Vou dar uma dica, é esposa de algum pastor aí. É esposa de algum pastor. Que pastor? Qual que é o nome dela? Primeiro nome dela, tá? Não é o pastor. Ninguém sabe. Maria. Não, o nome primeiro é o nome dela. Maria? Maria? Não, não é Maria. E aí, gente? Adriana? Essa tá difícil, né? Então ninguém acertou o nome. Então, para conhecimento, irmã do Cinéia, tá? Vamos ver agora. Esposa de qual pastor? Não são muitos, hein? A gente só tem alguns pastores aí. E olha que foi enviado no grupo, hein, gente? Essa semana. Quem prestou atenção no grupo da IBI, pode lembrar. Pastor Guaraci? Não. Alguém quer chutar? Não pode pular. Pastor Moisés? Pastor Moisés? Não é. Eu não gosto do pastor Moisés. Eu achei que era também, mas eu não lembro porque eu gostava do pastor Moisés. E aí, gente? Aguinaldo? Não. E aí, o pastor Moisés? Será? Chutou, hein? E aí, Bruno? Certo. Pastor Moisés, gente. Qual projeto? Amazonas? Sabe o bairro? Começa com uma estátua aí. É uma santa. Uma santinha. Vem aqui. Não lembro, não é Santa Isabel do Rio Negro, mas conta. Alguém está marcando? Não mais. Então, a Adriana acertou, né? O nome do pastor, e a Sueli acertou Amazonas. Então, pode pôr um ponto aí para ela. Próximo. José Cerqueira. Qual o nome da esposa? Quem falou primeiro aí? Socorro? Analícia? Ah, tá bom. Analícia não é Analícia. Ponto para Socorro. O nome foi Adriano, né? Qual o projeto? Feira de Santana. Feira de Santana. Ponto para... E agora? E quem é que? Fátima. Ainda assim, junto, ainda não dá mesmo. Irmã Fátima, Bahia. E essas? Qual os nomes? Nome de filha é difícil, né? Ana Júlia e Isabel? Ana Júlia e Isabel? É isso, Bruno? Quase. Alguém? Isabel falta uma letra. Isabela, Ana Júlia e Isabela. Não, Isabel. Ana Luísa. Ninguém? Já falaram, né? É Ana Luísa, né? Isso. Ana Luísa e Isabel. E agora? E aí, Bruno? Dá para considerar. Dá? Mas um falou um, outro falou outro. Um ponto para cada aí, então. Um para a Sueli e outro para o Gabriel. Ó, o Gabriel fez o ponto e Gabriel. Já sabendo esse nome, né? Filhas de qual pastor? Pastor Fernando? Pastor Fernando. Mais um ponto para Adriano. A Adriana está decolando,
Qual projeto? Opa! Vamos pular aí, vamos pular. Esse não valeu, esse não valeu. E esse? Elias. Vai passando aí, senão nós estamos apertando não vai dar certo. Pode ir pro próximo? Quem foi? Pera aí, vamos levantar a mão primeiro, senão eu não ouço, hein? Wanda, ok, socorro. Vamos levantar a mão primeiro, tá? Depois fala. Vai, Bruno. A Sueli tinha levantado a mão primeiro. Levanta a mão e espera eu falar, tá? Levanta a mão e espera eu falar para falar, tá? Porque primeiro eu vou olhar quem levantou a mão. Aí eu falo, ela, tá? Então, quem foi? A Sueli não foi a Adriana? Vai, pronto para as duas aí, Sueli e Adriana. Pronto, vamos. Tem mais? Primeiro levanta a mão, tá? Adriana, qual pastor está no projeto Pedregulho? Armando Castelão. Ok. Isso aí. Próxima, levanta a mão primeiro. Qual o nome do pastor? E aí? Esse eu acho que é a primeira. Foi cobrar lá, mas tudo bem. Tô brincando. É isso mesmo, pastor Eliude, tá? Esse pastor, ele faz parte daquela lista dos 8 que ainda nós não enviamos sustento, tá? A gente precisa orar muito para que nós tenhamos sustento para esses próximos pastores, tá? E ele está onde? Na África. Isso mesmo. Tá? Tem um outro nome aí antes, né? São Tomé e Príncipe. Isso aí, tá? Socorro, vamos para Socorro. Marcou dançando? Tá. E esse, também na lista dos 8. Sabe? Não? Ninguém sabe, né? Ok, passa aí, Bruno. Giovanni dos Santos. Ele está onde? Ninguém vai saber, né? Pode passar, Bruno. Novo Gama, Goiás. Tá? Então também faz parte da lista dos 8. Então é bom a gente já colocar a foto, falar sobre ele, né? Também orar, claro, né? Por esses pastores que ainda não têm o sustento da nossa igreja. E esse que veio aqui já na nossa igreja? Quem lembra? Esse veio, hein? Qual o nome? A igreja lembra que ele veio aqui? Ixi, não lembro. Eu lembro. Lembra? Ok, passa o nome, Bruno. Pastor Francisco. E ele é de qual projeto? Pode passar, Bruno. Marará. Também lá no Amazonas, tá bom? Então é bom a gente já ir conhecendo, né, esses pastores, porque eu tenho fé, né, que o próximo ano nós iremos enviar sustento também para esses pastores. Acabou, né, Bruno? Ok. Então vamos passar aqui, vamos partir para o nosso encerramento. Antes de nós encerrarmos, alguns avisos, lembrando das nossas programações regulares, Escola Bíblica Dominical, 9h30, e logo mais às 19 horas, culto de louvor ao nosso Deus. Lembrando que nós estamos no mês de missões e o próximo sábado e domingo, né, será a nossa conferência missionária. Então já vamos nos preparando, convidando, né, muitas pessoas para estar aqui juntamente conosco, prestigiando esses eventos de conferência missionária. Sim, lembrando que no sábado, né, como sempre, nós gostamos muito de comer, né? Então vamos trazer
para que nós possamos ter um momento de comunhão aqui na igreja, tá? Então, depois do culto, nós teremos esse momento de comunhão na igreja, neste sábado, tá bom? Então, quem puder ajudar, né, trazendo alguma coisa, será bom para a igreja. Então, lanche de comunhão após o culto. Lembrando também que no próximo mês é um mês importantíssimo, né, na vida da nossa igreja, né, que é o mês das crianças. Então, outubro está chegando, já vamos nos preparando aí para o mês das crianças. Está aí, né, o convite já foi feito, né, Dia das Crianças chegando, dia 12, e o Conselho, né, de Crianças está pedindo ajuda, né, sempre, né. Então, aqueles que puderem ajudar, colaborar, né, com o que a gente tem que fazer aqui na nossa igreja, né. Então, já vai conversando aí com o Conselho de Missões, que eles precisam de ajuda. Então, vamos nos colocar em pé e vamos encerrar, né, com uma oração. Pedir para o pastor Marco vir aqui à frente, orar e também nos conceder a bênção. Oremos, querido Pai, mais uma vez, te agradecemos pelo nosso tempo maravilhoso estar na tua casa, Senhor. Obrigado, Pai, por cada classe, cada aula, Senhor, as crianças, adolescentes, jovens e adultos, que, Senhor, que nós podemos nem somente nós aprendemos hoje, mas nós podemos aplicar nossa vida, Senhor, que nós aprendemos e colocar em prática, Senhor. Obrigado, Pai, por essa igreja. Obrigado pelo teu povo, Senhor, que está envolvido em missões. E, Senhor, pode abençoar essa igreja, que eles logo podem incluir esses 8 projetos na nossa lista, Senhor. Obrigado pelos missionários que já estão no campo, trabalhando, ensinando, e bem provavelmente hoje à tarde, hoje à noite e até amanhã, todos que têm os cultos, enquanto nós estamos aqui, eles nos cultuando lá, Senhor. Que nós podemos ouvir as mensagens, as cartas que as pessoas aceitando Jesus como Salvador, Senhor. Juntamente conosco, Senhor, enquanto nós estamos aqui, eles estão pregando e testificando lá, Senhor. Que o Senhor pode dar uma bênção para essa igreja, abençoe cada lar, abençoe as pessoas que estão aqui e os outros que não podiam chegar hoje. Que, Senhor, que eles podem chegar hoje à noite para mais um culto, mais um tempo que podemos estar na tua casa, ouvindo a tua palavra, Senhor. E nós agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor abençoe cada casa, Senhor, em nome de Deus, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Podeis assentar, estamos, pois, despedidos da Escola Bíblica Dominical.